Em 2020, na safra da cana-de-açúcar, foram destinados para a renovação dos canaviais aproximadamente 750 mil hectares na região Centro-Sul. O amendoim e os adubos verdes representaram cerca de 70% das espécies utilizadas para explorar a terra no período entre a destruição do canavial velho e o plantio do novo. Essa rápida alternância de cultivos traz benefícios para a fertilidade dos solos. Da mesma forma, a colheita da cana crua sem uso do fogo para eliminar a palhada também contribui para proteger os solos e conservar a biodiversidade. Mas todas essas técnicas trazem novos problemas e desafios na gestão da produção, na conservação dos solos, na emissão de gases, nos custos de produção e na rentabilidade das lavouras. Desde 1998, o Instituto Agronômico de Campinas pesquisa alternativas sobre o plantio direto em palhada de cana, com amendoim, soja, adubos verdes e a própria cana. Os resultados desses mais de 20 anos de pesquisa atestam que a associação do plantio direto com a cana crua confere ganhos de até 20% na produtividade de colmos. Essa técnica amplia a taxa de sequestro de carbono, ajuda a amortizar o custo de implantação do canavial e pode zerar a erosão. Para falar sobre os princípios da agricultura conservacionista e a sustentabilidade do sistema de produção canavieiro, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, conversa com Denizar Bolognese, agrônomo, doutor em produção vegetal, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e coordenador de projeto de longa duração sobre plantio direto e rotação de culturas na reforma de canaviais. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos tratar de um tema central na agricultura, que é conservar os solos, conservar a capacidade produtiva da propriedade rural. Isso não se faz apenas com adubo, com calagem, trabalho de solo, não. Os agrônomos são capazes de trazer outras soluções. No caso da cana-de-açúcar, toda vez que se renova um canavial, é uma grande oportunidade de entrar com outras culturas e fazer um trabalho excepcional na parte de conservação de solo, de água e de ganho de fertilidade. Mas isso não se faz empiricamente, isso se faz com ciência. E hoje nós vamos conversar com o Denizar Bolognese, lá do IAC. Denizar, ele sabe tudo sobre esse assunto, tem uma experiência enorme e vai compartilhar hoje conosco sobre isso. Bem-vindo ao Brasil Verde, meu caro. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Saúdo aí a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Você tem atividades aí em vários lugares no estado, vários tipos de experimento, tem um histórico sobre isso. Mas antes da gente entrar em toda essa parte da adubação verde, do uso do amendoim, de leguminosas e tal, Denizar, conta um pouco para quem está nos ouvindo. Quem você é? Como é que é a sua história? Você já nasceu embaixo de uma moenda, numa área de cana-de-açúcar, ou não? Você vem da cidade, foi para o campo? Como é que você virou pesquisador e trabalha com isso hoje? Eu sou descendente de imigrantes italianos, né? Chegaram aqui na região de Ribeirão Preto, em São Joaquim da Barra, no início do século passado. Embora os meus bisavós tivessem raízes com terra, né? Eu sou um agrônomo inicialmente de asfalto mesmo, né? Não tinha nenhum vínculo na infância, mas depois, por ter um irmão que é mais velho que eu e foi para o caminho da agronomia, né? Nós nos transferimos para Jaboticabal e lá tinha uma faculdade na época. Meu irmão acabou indo para essa área e acabou me influenciando também para seguir a mesma trajetória, né? E hoje a família já deve ter pelo menos uns 10 engenheiros agrônomos formados, né? E eu depois acabei indo para o caminho acadêmico também por circunstâncias que vão aparecendo na vida da gente, né? Quer dizer que a sua família Bolognese é uma associação de engenheiros agrônomos, então? Muitos agrônomos aí. Quase isso. Eu tenho um tio formado no ano que eu nasci, né? Na Exalc, em 77. E aí depois vieram meu irmão, e hoje tem primos, né? Familiares
bastante próximos, né? E às vezes não engenheiros agrônomos, mas também trabalham na área. Tem uma bióloga que também trabalha na área de entomologia e acaba ficando tudo no mesmo. Dá para trocar bastante conversa em cima do assunto, né? Fico imaginando que sim, né? Agora, eu te pergunto, uma coisa é ser agrônomo, trabalhar com as fazendas, com a agricultura, mas você foi para pesquisa científica, né? No agronômico. Rapidamente, como é que você enveredou por esse caminho e não terminou estudando a laranja, a citricultura? Por que você foi para a área que você está? É interessante, foi uma coincidência de momentos, né? Eu me formei em 1992 e naquela ocasião coincidiu de ter um concurso público no Instituto Agronômico e eu acabei prestando, ingressando, mas eu naquela ocasião era recém-formado, né? E acabei fazendo toda a minha trajetória depois, treinamento em serviço, já trabalhando dentro da carreira de pesquisador científico que tem aqui no estado de São Paulo. Mas, como eu vim logo em seguida para Ribeirão Preto, de Campinas vim para Ribeirão, transferido, aqui a nossa vocação regional é mais voltada para a cana-de-açúcar, né? E eu acabei tendo que adaptar, dentro da minha linha de pesquisa, assuntos que fossem correlatos aos problemas regionais, né? Hoje nós estamos aqui num centro de pesquisa que é dedicado à cana, mas como eu trabalhei com diversos segmentos dos sistemas de produção de grãos, eu procuro associar, né, essas áreas de estudo com as culturas que estão envolvidas ali, companheiras, né, do sistema de produção da cana, né? Então, na verdade, o meu ingresso na área de pesquisa foi uma coincidência de ter acontecido um concurso na época que eu estava me formando, né? Diferente do que acontece hoje em dia, que a maioria que acaba ingressando nesses concursos da Embrapa, do IAC, das universidades, eles normalmente já passaram por um treinamento de pós-graduação e depois acabam identificando a oportunidade de trabalho, né? Foi um pouco diferente no meu caso, tive a felicidade de ingressar recém-formado e acabar sendo talhado, lapidado, né, dentro da própria carreira de pesquisador. É verdade, aí você já trabalhou em sintonia, né, com a instituição, com as equipes, com as pessoas. Mas eu queria, você usou um termo aí interessante, essas plantas companheiras da cana-de-açúcar. Muita gente anda pelo estado de São Paulo, até por outras regiões, e fala que tem um mar de cana-de-açúcar, né? Na realidade, se ele passasse voando baixo, estivesse olhando um drone, ele ia notar que esse mar está cheio de arquipélagos, né? E esses arquipélagos lá no meio desse mar de cana são feitos essencialmente de amendoim, de soja, às vezes de outras leguminosas, etc. Como é que acontece isso? Por que nós temos hoje essa diversidade de plantas no meio da cana-de-açúcar, né? Por que a região aí de Ribeirão Preto, toda essa região, é a maior produtora de amendoim hoje da América do Sul, né? Isso tem uma origem já desde o Proálcool, né? Quando o Proálcool foi estabelecido no início dos anos 70, havia uma preocupação naquela ocasião de que a expansão da cana pudesse deslocar áreas de produção de alimentos, né? Sobretudo alimentos da cesta básica. Então, naquela ocasião, as instituições que trabalhavam com a cana-de-açúcar, Plano-Açúcar, né, sobretudo, tinham muitos trabalhos de estimular o cultivo de leguminosas nesse período de entre-safra entre o canavial velho e a implantação do novo, né? E o amendoim coincidiu nesse período passar por um problema tinha uma área de amendoim no estado de São Paulo e no Brasil bastante expressiva, porque o Brasil exportava óleo de amendoim, mas aconteceu um episódio de intoxicação de farelo de amendoim por aflatoxina e isso ao mesmo tempo com a competitividade da soja como uma fonte de matéria-prima para fazer o óleo, o amendoim acabou diminuindo em pelo menos 10 vezes a área de cultivo. E graças à parceria com a cana, essa cultura se estabeleceu durante várias décadas, né?
e foi assim um segundo negócio das cooperativas que estão implantadas aqui na região, né? São duas cooperativas de produtores de cana, mas que também têm nas suas atividades a produção do amendoim. E durante esse período que o amendoim ficou quase que extinto, né? O modelo de produção ficou bastante restrito à produção em pequena escala. Hoje a cultura já praticamente triplicou de área em São Paulo, né? Realmente, nós hoje respondemos por mais de 90% da produção de amendoim nacional, e pode-se dizer que entre 70% e 80% do amendoim que é produzido está vinculado com a área de reforma de cana, né? Da mesma forma que a expansão da produção de soja em São Paulo, também hoje pode-se dizer que quase que 50% da produção de soja paulista está vinculada com a área de reforma de canavial. Portanto, o canavial, que a gente pensa que é um mar de cana, né? Ele é a fronteira agrícola para a produção de grãos no estado de São Paulo. Então, para quem está nos ouvindo, assim, que às vezes não está acostumado com o campo, né, com essa história, você me corrija, mas simplificando, a pessoa planta cana de açúcar, ela produz bem 1 ano, 2, 3, 4, 5, quando dá 6 anos ela começa a produzir menos, porque o canavial já está velho, o solo está compactado, vai acontecendo uma série de problemas, às vezes dura 7 anos, mas por aí o produtor de cana tem que arrancar essa cana, plantar outra, e essa é uma ocasião, nessa janela, né, de uma cultura para outra, de entrar com essas leguminosas, de entrar com amendoim, de entrar com a soja. Você podia falar um pouco da sua pesquisa, dos benefícios, né, que isso traz para a agricultura, para o solo, para a conservação, e como é que vocês têm maximizado isso? Quais são as pesquisas que você desenvolve para resolver problemas, avançar nessa área? Então, Evaristo, e vale lembrar aí essa questão da reforma, que às vezes até para o público, para o estrangeiro, né, eles não entendem muito que o Brasil é um dos poucos lugares do planeta que é possível fazer essa parceria com a produção de grãos sem atrapalhar a cana. Em outros países, se você plantar o grão, você tem que atrasar 1 ano para a entrada desse canavial em produção novamente, né? Então, o Brasil realmente essa parceria é muito salutar, ela não atrapalha em nada o sistema de produção de cana e é uma oportunidade, realmente uma janela, né, para ampliar a produção de grãos. Os trabalhos que a gente vem desenvolvendo desde meados da década de 90, aqui na região, e depois se expandiram para outras regiões do estado, eles iniciaram com a preocupação naquela ocasião. Nós tínhamos, em 1996, menos de 7%, talvez, das áreas colhidas de cana em São Paulo eram colhidas com máquina, sem queimar, né? Mas imaginava-se que um dia essa cultura seria totalmente colhida nesse processo, né? E nesse processo, a quantidade de palhiço que fica no solo após a colheita é uma quantidade assim absurda, né? Chega a, em média, 20 toneladas de palha, né? E para o produtor fazer essa parceria tradicional do cultivo dos grãos no período da entre-safra da cana, isso implicava em uma mudança no sistema de preparo do solo, que acaba encarecendo, expondo o solo a problemas de erosão, né? E dificultando ter um maquinário mais específico para fazer isso. E naquela ocasião nós já trabalhávamos com o princípio de semeadura direta, quer dizer, semear, plantar, sem ter que usar um arado, uma grade, incorporar os resíduos, né? Que é uma técnica também que o Brasil é líder, começou no estado do Paraná, né? O saudoso produtor Herbert Bartz, que deu o primeiro pontapé nessa jornada, e hoje o Brasil é referência mundial nessa tecnologia. Só que para a área de cana, isso ainda faltavam informações, porque é uma realidade muito diferente de uma área de milho, de sorgo, com culturas que deixam uma quantidade de resíduo menor. Então eu iniciei meus trabalhos naquela ocasião pensando, olha, o dia que o estado de São Paulo não tiver mais a queimada de cana, o produtor precisa estar preparado para isso. Então hoje a gente está colhendo os frutos, né, dos trabalhos iniciados naquela ocasião. Então foi
Esse é o papel da pesquisa, antever situações, né? Quando o problema aparecer, a pesquisa já tem que estar com uma solução em mãos. É o que nós estamos visualizando hoje, graças a Deus, fruto desse trabalho do IAC aí de mais de 2 décadas. Quer dizer que, por exemplo, só frequentemente quem planta esse amendoim é até uma coisa terceirizada, né? Um contrato com um outro parceiro, com uma outra empresa que já fica especializada em plantar, em colher, tocar esse amendoim, tem acertos entre as usinas, né? E esse pessoal, às vezes também os pequenos, médios também fazem isso, mas vamos dizer para quem está nos ouvindo, quer dizer que hoje, por exemplo, eu acabei de fazer o meu último ciclo da cana, ficou lá toda aquela palha lá no chão, não é? E o fulano vai ter que plantar amendoim e soja em cima daquela palha, né? Isso antigamente ia ser um problemão, né? Para atravessar aquilo, para a planta emergir, e vocês desenvolveram as tecnologias, as adaptações, né? Na técnica de plantio, de preparo, etc. Conta um pouco os obstáculos que vocês já venceram, talvez um pouco os obstáculos que vocês ainda têm a vencer. Quem que ajudou vocês nisso? Né? Quem financiou a pesquisa? As indústrias de máquina acompanharam isso? Os produtores? Conta um pouco essa aventura aí para nós, rapidamente, mas enfim. Sim, realmente, para conseguir estabelecer essa lavoura, né, seja de soja, de amendoim, mas isso começou esse processo com a soja, depois do amendoim, foi uma segunda etapa das pesquisas, né? Então, na ocasião, mesmo as semeadoras que estavam no mercado precisavam de uma adaptação. Então, algumas empresas aqui do estado de São Paulo se interessaram em fazer adaptações para isso e, paralelamente, nós, na pesquisa, fomos instalando esses experimentos básicos, né, essas áreas de teste que servem como uma referência, junto com as adaptações feitas em escala comercial, né? Então, foi algo assim, feito a várias mãos, né? Nós colocamos a importância de ter a estação experimental, uma área pública para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque o experimento que nós iniciamos em 1998, ele continua aqui em Ribeirão Preto, gerando informações, né? Sem uma solução de continuidade, sem uma interrupção do processo. Mas, ao mesmo tempo, fora da porteira, né, a gente continua fazendo parcerias com o setor produtivo, junto com usinas, com associações, cooperativas, para que essa técnica a cada dia fique mais aperfeiçoada. Agora, como é que você recomenda assim para um fazendeiro, para uma área de produção de cana? Você tem que fazer uma adubação verde, você deveria continuar só com amendoim, vamos alternar aqui. Essa coisa não é uma receita, né, de cozinha que todo mundo emprega para fazer o mesmo bolo. Não. Cada solo, o histórico do plantio, até o próprio clima também varia razoavelmente, né, na nossa região. Dá para dar uma ideia assim? Vocês devem, como pesquisadores, tirar também regras, né, tirar leis, né, para as pessoas seguirem que vão funcionar em cada caso, né? Sem dúvida. Assim, vamos pegar as 3 principais atividades que são desenvolvidas nesse período de rotação na cana, né? A principal, em termos de abrangência, de área ocupada, é a cultura da soja e vem crescendo em função dos preços bastante favoráveis, né? Só para ter uma ideia, em 46 anos de soja aqui no estado de São Paulo, a área nunca passava de 500, 600 mil hectares, né? Nós já tivemos na última safra mais de 1.200.000 hectares de cultivo de soja, uma boa parte em área de reforma de cana. Esse critério, a tomada de decisão, se vai ser soja, se vai ser amendoim, se vai ser destinada para alguma leguminosa sem finalidade comercial, né, é uma decisão que leva em conta a aptidão de solo e clima, né, aspectos de comercialização regional também, que são importantes, né, mas quem regula muito isso é o valor do mercado. Então, o que a gente está observando, né, que agora que nós estamos com preços de soja batendo R$160 a saca, né, está uma verdadeira corrida do ouro. Todo mundo quer plantar soja, só que tem momentos que esses preços vão ficar não tão atrativos, e aí isso se regula automaticamente. Quando o preço dos grãos está mais baixo,
as áreas são ocupadas com uma predominância de leguminosas sem a finalidade comercial, que são, para nós, do ponto de vista agronômico, né, para dar um retorno para a cana-de-açúcar que vai ser plantada depois, né, elas que vão conferir melhores resultados, porque a gente não está extraindo os nutrientes da terra ali, a riqueza dos adubos, não vão embora dos grãos, né? Toda vez que a gente tem uma atividade comercial, esse balanço, essa contabilidade tem que ser bem feita para evitar que você vai exaurir o solo e deixar uma situação pior para a cultura seguinte, principal, que é a cana-de-açúcar. Mas, assim, uma regrinha básica, né? Quando a área tem uma aptidão de solos mais férteis e com uma distribuição de chuva boa, normalmente a gente recomenda que a cultura da soja seja a mais indicada, porque tem vantagens competitivas em termos de ciclo, de transgenia, de facilidade na operação, e consegue comercializar com uma facilidade maior. Se forem regiões com solos mais fracos, com risco de distribuição de chuva mais irregular, o amendoim é uma cultura muito mais rústica, que se adapta melhor para essa situação de reforma. E áreas muito restritivas, que o risco de investimento numa cultura comercial é alto, aí as espécies chamadas de leguminosas para adubação verde, elas são a recomendação mais técnica e segura para essas situações. Para quem está nos ouvindo, nós colocamos imagens no início que depois podem até servir para ilustrar. Quando a gente fala dessas leguminosas, né? Soja, amendoim, as pessoas sabem do que se trata, né? Mas são plantas que vão crescer bastante, assim, vão ser mais volumosas em geral no campo, mais altas, né? Bem mais altas que o amendoim, que a soja, vai ficar tudo muito verde, né? Vão fazer muita biomassa. Mas aí, para vir com a cana atrás, tem que lidar com isso, né? Você também ajuda a resolver esses problemas, né? Porque uma coisa é colher o amendoim, sobra muito pouco resíduo, relativamente falando, né? Agora, se for as leguminosas que apareceram aí, já não é bem assim. Você não vai colher e você vai ter que fazer alguma coisa, porque não dá para plantar cana em cima daquilo do jeito que está. E vocês também trazem e cuidam disso, né? Trazem soluções. Fala um pouco, só para as pessoas ouvirem um pouquinho desse adubo verde, né? Como é que é esse adubo verde? Essas espécies chamadas de leguminosas adubos verdes, elas têm o amendoim e a soja também estão da mesma família, são leguminosas, né? Então, essas plantas da família das leguminosas, elas têm uma capacidade de retirar o nitrogênio do ar. Então, é uma coisa super vantajosa, né, para essas plantas. Por quê? Ouvindo até a grande vantagem dessas espécies leguminosas é justamente ela retirar o nitrogênio do ar. E o nitrogênio é um nutriente que a planta precisa para crescer, é o que é absorvido em maior quantidade. Então, essas plantas eu não preciso de adubar com nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio é um derivado da cadeia do petróleo, então ela tem um custo, né, ambiental e um custo alto para ser produzido, né? Então, essas leguminosas elas não precisam de adubar, elas retiram isso do ar através de uma parceria que é feita com as bactérias que estão no solo. Então, como elas têm um crescimento bastante rápido e com uma alta produção de biomassa, o plantio da cana, após o manejo dessa biomassa, já foi bastante estudado no passado, mas assim, a principal espécie hoje é a crotalária, são da família das crotalárias, o gênero crotalária. Ela pode chegar a produzir 15, 20 toneladas de matéria seca. Mas o produtor, junto com a pesquisa, já sabe que é possível. E normalmente as usinas já têm equipamentos que foram adaptados para aquela situação. O ideal é não fazer nada. Então, é entrar fazendo a abertura do sulco de plantio, né, abrindo aquele espaço para depositar depois a muda da cana, ou um plantio mecanizado de muda em picada, ou mesmo o plantio de muda pré-brotada, né? Não fazer nada. Por quê? Como tem muita biomassa, qualquer tentativa de incorporar isso no solo, depois para a cana, vai dar um impacto muitas vezes negativo, porque formam bolsões de ar
e a gema da cana, que precisa de contato com o solo, esse bolsão de ar vai dificultar a brotação e pode dar uma falha. Então, o ideal para a cana, depois dessas culturas, é justamente entrar sulcando e quebrando. Pode fazer também o uso de um herbicida, se quiser, né? Para assegurar, sobretudo se forem outras espécies do gênero das mucunas, né? Mas, invariavelmente, quanto menos mexer, melhor. Denizar, olha só, nós percorremos, quem está nos assistindo hoje está vendo que quando comer um amendoim por aí tem a ver com o agronômico, tem a ver com o Denizar. Quando andar por aí e ver no meio da cana outras culturas, tem a ver com o trabalho deles. Acho que você sobrevoou muito bem isso, sem descer em detalhes muito técnicos, né? E o nosso programa já está caminhando para o final, nós temos poucos minutos para encerrar. Eu queria passar a palavra para você fazer um pouco suas considerações finais, já agradecendo muito a sua participação aqui conosco. Olha, Evaristo, eu é que agradeço, né? O IAC fez recentemente 134 anos, né? É uma instituição de pesquisa agronômica mais antiga aqui da América Latina, e trabalhar nessa instituição é um prazer muito grande, né? E a gente quando tem a oportunidade de falar para um público seleto, num canal de TV, é sempre uma satisfação muito grande para a gente. O que a gente tem que sempre agradecer são as empresas e instituições que financiam os trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve, né? E aí eu disse a Fundação AgriSUS, né? Do patrono, o Dr. Fernando Penteado, que foi um visionário e criou essa fundação que estimula muito os trabalhos que a gente desenvolve dentro da agricultura conservacionista. Então, eu aproveito como representando todos os outros apoios que a gente também recebe, de empresas privadas, de outras fundações, mas eu quero deixar um destaque para a Fundação AgriSUS, que tem incansavelmente dado bastante oportunidade para a gente desenvolver esses trabalhos que ajudam o homem do campo a reduzir custo, reduzir problemas ambientais e aumentar a renda do agricultor. Você citou aí uma pessoa que é realmente um monumento, né, da agronomia brasileira, né, o Fernando, e tudo que ele contribuiu, né, no setor privado, depois com essa fundação, que também financia trabalhos de pesquisadores da Embrapa, etc. Talvez realmente uma das mais focadas, né, financiadoras de pesquisa para a conservação de solo em sistemas produtivos. E através dela você aí agradeceu a todos. Eu também repito essa homenagem que você faz ao agronômico, é um orgulho da história da agricultura brasileira, né? Dom Pedro II olhou certo, né, quando criou essa instituição, e ela vem até hoje. Agradeço muito a sua participação e convido a todos a estar nos assistindo de novo a semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!